Pete Hegseth, secretário da Guerra, falando. Hegseth, obrigado, senhor presidente. Como nosso comandante-chefe, você é alguém agora que o mundo respeita e quem o povo americano merece. Como o presidente disse, as palavras mal podem capturar o poder, a precisão e a capacidade dessa operação histórica. Esse imenso ataque de autoridade das Forças Armadas, executado de forma perfeita pelos melhores americanos que esse país tem a oferecer. Os guerreiros americanos não estão em segundo lugar para ninguém. São os melhores do mundo e são os melhores desse país. O que todos nós testemunhamos na noite passada foi determinação, capacidade e glória irrestrita do guerreiro americano. Eu sou humilde frente a eles e tiro o chapéu ao general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, e a todos os guerreiros que combateram na noite passada. Nossos guerreiros são a elite da América e, novamente, o presidente Trump está cuidando da retaguarda de vocês. Nenhum outro país no planeta Terra sequer chega perto poderia fazer isso. Nenhum outro presidente mostrou esse nível de liderança, coragem e capacidade. A combinação mais potente que esse mundo já viu. Como o presidente disse, nossos adversários estão com o aviso dado. Em qualquer lugar, a qualquer tempo. A coordenação, a furtividade, a precisão, o longo braço da justiça americana, tudo está em demonstração no meio dessa noite. Nicolás Maduro teve a chance, assim como o Irã teve a chance. Ele tinha chance até que não tinha mais. Ele foi fuder conosco e descobriu o que acontece. O presidente está falando sério sobre parar o fluxo de drogas contra o nosso povo. E estamos falando sério sobre recuperar o petróleo que foi roubado da gente. E estamos falando sério sobre recuperar a dissuasão americana no hemisfério ocidental. Isso é sobre segurança, sobre liberdade e sobre prosperidade do povo americano. Isso é América em primeiro lugar. Isso aqui é paz pela força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem orgulho de ter ajudado a fazer isso acontecer. Começando 2026, sob a liderança do presidente Trump, a América voltou com tudo. Eu gostaria de receber agora o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, para dar mais detalhes sobre a operação. General Dan Kane falando. Obrigado, senhor secretário, obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Na noite passada, sob a ordem do presidente americano e apoiando um pedido do Departamento de Justiça, como o presidente americano falou, as Forças Armadas tiveram uma missão estarrecedora em Caracas, Venezuela, para trazer à justiça 2 criminosos indiciados, Nicolás e Cilia Maduro. Essa operação, conhecida como Operação Determinação Absoluta, foi discreta, precisa e foi conduzida nas horas profundas do dia 2 de janeiro. E foi uma culminação de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, francamente, só as Forças Armadas Americanas teriam a capacidade de realizar. O que eu quero falar nessa manhã é detalhar a preparação e as minúcias, sem comprometer quaisquer das nossas táticas, procedimentos ou técnicas. Sempre há uma chance que uma missão como essa possa acontecer novamente. Nosso trabalho interagência começou meses atrás, integrando de forma complexa operações marítimas, de ar e de terra. Ao longo das últimas 2 décadas, nós melhoramos as habilidades das forças especiais,
Mas essa missão em especial exigiu todos os componentes de nossas forças conjuntas. Soldados, marujos, pilotos, guardiões, todos trabalhando em uníssono com nossas agências de inteligência, com nossos parceiros da lei, em uma operação sem precedentes. Nós utilizamos nossas capacidades incomparáveis de inteligência e nossos anos de experiência caçando terroristas. E nós não poderíamos ter feito essa missão sem o incrível trabalho de várias agências de inteligência, incluindo a CIA, a NSA e a NGA. Nós observamos, nós esperamos, nos preparamos, nós seguimos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada, trazendo lições de décadas de missões ao longo de muitas missões ao longo desses muitos anos. Isso foi uma operação audaciosa que somente os Estados Unidos poderiam realizar. Exigiu And the word integration does not explain the sheer complexity of nosso trabalho interagência não são palavras o suficiente para explicar a complexidade. Isso envolveu dezenas de aeronaves por todo o hemisfério ocidental, todas em contato com o tempo, com hora, com local, para um único propósito: levar uma força de interdição para o centro de Caracas, enquanto mantinham o elemento da surpresa tática. Falhar em um componente dessa engrenagem teria colocado a missão em risco. E colocar a missão em risco não era uma possibilidade para a América. Os guerreiros de Caracas na noite passada estavam dispostos a dar a vida por aqueles que estavam no solo, nos helicópteros e em outras partes. Depois de meses de inteligência para encontrar Maduro e descobrir como ele se movimentava, onde ele estava morando, para onde ele viajava, o que ele comia, o que ele vestia, quais eram os seus cachorrinhos e seus animais de estimação. No início de setembro, nossas forças começaram a entender o momento exato. Era crucial encontrar o dia exato para ter o mínimo de casualidades civis, o mínimo de dano às nossas forças e a maior efetividade. Como o presidente disse mais cedo hoje, seja a Venezuela, o tempo é sempre um fator nessa época do ano. Entre o Natal e o Ano Novo, os homens e mulheres das Forças Armadas Americanas estavam em prontidão, pacientes, esperando que todos os gatilhos fossem puxados e que o presidente mandasse a ordem para entrar em ação. Na noite passada, o clima se tornou perfeito, abrindo um caminho que só os aviadores mais capazes do mundo poderiam manobrar. Oceanos, teto baixo de altura. Mas quando chegou a missão, essa organização não desiste. Às 10h46 da noite, no horário da costa leste americana, na noite passada, o presidente ordenou que as Forças Armadas iniciassem a realização da missão. Ele disse para nós: e nós apreciamos isso, senhor presidente. Boa sorte, Deus e Deus os acompanhe. E essas palavras foram para toda a força conjunta. Ao longo da noite, as aeronaves começaram a voar de 20 bases por mar. Aviões de reconhecimento, radar, caças, bombardeiros, milhares e milhares de horas de experiência estavam voando. O membro mais jovem tinha 20 anos.
O membro mais velho da equipe tinha 49. Não há comparação ao poder americano. Quando a noite caiu, os helicópteros começaram a voar com a força de extração, que incluía policiais americanos, e voaram Venezuela adentro a 100 pés acima da água. Conforme chegavam nas costas da Venezuela, os Estados Unidos começaram a jogar diversos efeitos, incluindo da Força Espacial e das Forças de Interagência, para abrir um caminho. As forças estavam sendo protegidas por aeronaves dos fuzileiros navais, da Marinha Americana, da Força Aérea Americana e da Guarda Nacional. A força incluía caças F-22 Raptor, caças F-35, caças F-18, caças IA-18, bombardeiros B-2 e outras aeronaves de apoio, bem como uma série de drones pilotados remotamente. Conforme a força começou a chegar perto de Caracas, o componente aéreo conjunto começou a desmantelar e desabilitar os sistemas de defesa aérea da Venezuela, utilizando armas para garantir a passagem segura dos helicópteros para a área de extração. O objetivo do nosso componente aéreo é e sempre será proteger os helicópteros e a força terrestre e levá-los ao alvo e levá-los para casa. Conforme a força cruzava o último ponto de alto terreno, aonde eles estavam se escondendo, nós avaliamos que havíamos mantido totalmente o elemento surpresa. Conforme a força de helicópteros chegou perto do objetivo em nível baixo, nós chegamos ao Forte de Maduro a 1 da manhã, horário da costa leste americana, 2 horas da manhã, horário de Caracas, e a força de apreensão desceu dentro do local de Maduro e entrou com precisão e disciplina rumo ao objetivo e isolou a área para garantir a segurança da força terrestre, enquanto apreendia os indiciados. Chegando na área-alvo, os helicópteros começaram a receber fogo e responderam ao fogo com força esmagadora. Uma aeronave foi atingida, mas continuou capaz de voar. E como o presidente disse, todas as aeronaves voltaram para casa, e aquela aeronave voou pelo resto da missão. Conforme a operação se desdobrava, nossos times de inteligência davam atualizações ao vivo para as forças terrestres, garantindo que aquelas forças pudessem com segurança navegar o ambiente daquele forte sem riscos desnecessários. A fortaleza seguiu protegida por aviação tática. Maduro e a esposa, ambos indiciados, se renderam e foram levados em custódia pelo Departamento de Justiça, com a assistência das incríveis Forças Armadas Americanas e com assistência de precisão e inteligência, sem perda de qualquer vida americana. Depois de assegurar as pessoas indiciadas, a força começou a se preparar para sair. Os helicópteros foram chamados para exfiltrar a força de extração, enquanto caças de combate e drones remotamente pilotados davam fogo de supressão e fogo de cobertura. Houve múltiplas trocas de tiro em autodefesa conforme a força começou a sair da Venezuela. A força, com sucesso, exfiltrou e retornou às suas bases de lançamento e voou por cima da água às 3 da manhã, horário da costa leste, com os extraditados a bordo. Maduro e a esposa entraram no destroyer USS Iwo Jima. Para encerrar, o que nós testemunhamos hoje é uma demonstração poderosa da força conjunta americana. Nós pensamos, nós desenvolvemos, nós treinamos, nós ensaiamos, nós fazemos o debriefing e ensaiamos de volta e de volta e de volta.
não para acertar, mas para garantir que nós não possamos sequer conseguir errar. Nosso trabalho é ter o poder de combate, e quando a ordem vier, poderemos entregar força esmagadora no local e no tempo de nossa escolha contra qualquer adversário em qualquer lugar desse planeta. Eu estou imensamente orgulhoso hoje de nossa força conjunta, repleto de orgulho, de gratidão por representá-los aqui hoje. Simplesmente não há missão que não possamos cumprir. Agradeço aos profissionais. Sigo grato às famílias e aos profissionais. Agora nossas forças estão na área, em alto estado de prontidão, prontas para projetar poder e proteger a si mesmas e nossos interesses na região. Essa missão é um depoimento ao compromisso de agir contra aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade. Para encerrar, eu quero expressar minha gratidão sentida em coração aos homens e mulheres que executaram essa missão. A sua coragem e comprometimento sem paralelo são o que nos tornam fortes. Obrigado, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Marco Rubio, secretário de Estado, falando. Eu não tenho muito a acrescentar ao que foi dito agora, a não ser do seguinte. Nicolás Maduro foi indiciado em 2020 nos Estados Unidos. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Não somos nós que dissemos. O governo Trump disse isso no primeiro mandato. O governo Biden disse isso. E esse governo, nenhum desses governos o reconheceu. A União Europeia não o reconhece e poucos países pelo mundo o reconhecem. Ele é um fugitivo dos Estados Unidos com uma recompensa de 50 milhões sobre a cabeça. Trump cochicha pra ele, não deixa ninguém reivindicar, agora a gente já pegou. Rubio, eu quero ser claro sobre uma coisa. Nicolás Maduro teve múltiplas chances de evitar isso. Ele recebeu múltiplas ofertas generosas e escolheu, ao invés, agir do jeito que agiu. Decidiu ficar brincando. O resultado é o que vocês viram acontecer hoje à noite. Tem outro recado. Esse cara, como outras pessoas no mundo, que gostam de ficar jogando joguinho, decide que vai convidar o Irã para vir para o país, que vai confiscar companhias de petróleo americanas, que vai inundar nosso país com um membro de gangue. Decide que vai levar americanos como prisioneiros e negociar com eles como reféns, como fez no governo Biden. Gosta de ficar jogando joguinho e acha que não vai acontecer nada? Eu espero que as pessoas agora entendam. Temos um presidente. O 47º presidente americano não está aqui para jogar. Quando ele te fala que vai fazer, quando fala que vai resolver um problema, ele está falando sério. Ele age. Eu já vi esse processo agora há 14, 15 anos. Todo mundo fica falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando for minha vez, quando eu tomar posse. Mas esse aqui é um presidente de ação. Não dá para entender como é que ainda não se tocaram. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Assim é que o jogo vai ser jogado. E você tem que entender que esse não é um presidente que fala, fica mandando cartinha, fica fazendo coletiva. Se ele tá falando que fala sério, tá falando sério. Isso era uma ameaça direta ao interesse americano e o presidente resolveu. Esse é o presidente da paz, por sinal. Estou falando o que eu já falei. Esse cara teve muitas oportunidades de outra saída. Poderia estar morando feliz em outro lugar, mas quis jogar difícil. E agora ele tem outros problemas. A mensagem aqui deve ser para o mundo. O presidente não sai procurando com quem brigar. Ele quer se dar bem com todo mundo. Vai conversar com qualquer um, mas não fica de brincadeira. Não fica de brincadeira com esse presidente no cargo, porque não vai acabar bem para você.
E na noite passada, a lição foi aprendida. E agora vocês sabem disso seguindo adiante.